Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020 e hoje a igreja celebra um grande santo do nosso século, do século passado, São Padre Pio de Pietrelcina. Então, daqui a pouco, na reflexão, irei falar um pouco mais sobre a história de Padre Pio, uma história lindíssima, belíssima, e que foi canonizado em 2002 por São João Paulo II. E o evangelho de hoje é de Lucas, São Lucas capítulo 9, versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como eu falei agora há pouco, hoje a igreja celebra São Padre Pio de Pietrelcina. Por que isso? São Padre Pio foi um grande santo, morreu nos anos de 1958, 60, mais ou menos, e o Padre Pio é de Pietrelcina porque é uma cidade no interior da Itália, a cidade que ele nasceu. Mas São Padre Pio, ele tinha as visões de Jesus, tinha as visões com Nossa Senhora. O Padre Pio, desde criança, tinha esse contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Padre Pio sofria de uma doença respiratória muito séria e no seminário onde ele estava, capuchinho, ele era um monge capuchinho, um frei capuchinho, e no seminário onde ele estava quase morreu lá com um problema respiratório. E ele foi depois transferido para São Giovanni Rotondo. Desde o dia que ele pôs os pés em São Giovanni Rotondo, ele nunca mais saiu lá de São Giovanni Rotondo. E lá que Padre Pio pôde viver a graça do reino de Deus. Padre Pio, ele teve os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, os estigmas na mão. Ele dizia que ele sentia as dores do Cristo no Calvário. E durante 50 anos, Padre Pio teve os estigmas. Só os estigmas desapareceram quando o Padre Pio já ia morrer, e aí ele soube de que ali tinha chegado a hora dele. Padre Pio também tinha a graça da bilocação, que era estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Padre Pio também sabia muitas vezes o que as pessoas traziam, os seus pensamentos, os seus pecados, em tantos que muitas confissões, tanto do pai dele no leito de morte, o pai dele não queria se confessar, e ele falando para o seu pai: pai, se confesse, sua hora chegou. E aí o pai dele dizia para ele: você pode curar, Deus te deu um dom para isso. Ele falou assim: eu posso curar os outros, aos meus não me foi permitido. Se confesse, pai. E aí o pai, sem querer confessar, e aí ele foi: então vamos combinar o seguinte, eu vou dizer quais são os seus pecados e você me pede perdão a Deus.
E assim Padre Pio foi falando os pecados mais pesados que ele tinha, e aí o pai foi pedindo perdão a Deus, e quando ele terminou de se confessar, que o Padre Pio deu extrema-unção para ele, o pai dele faleceu. Então o Padre Pio foi um dos que conheceu o Papa São João Paulo II, na época era um seminarista ainda, e Padre Pio fala que aquele ali seria um grande santo, um grande Papa, e assim o foi, um grande discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que carregou verdadeiramente os estigmas de Cristo. E no Evangelho de hoje comprova muito bem isso, o poder que Jesus dá aos seus discípulos é o poder que Jesus deu ao Padre Pio. Esse poder não acabou com o discípulo. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, durante ao longo de 20 séculos, carrega o poder que Jesus deu aos seus discípulos, o poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Assim como Jesus recomenda aos discípulos que não precisaria levar nada, nem roupa, nem as túnicas, nem dinheiro, nem comida, nem nada, assim nessa vida austera, no mosteiro, lá em São Giovanni Rotondo, Padre Pio tratou de curar as pessoas. Viveu uma vida simples, uma vida humilde, uma vida verdadeiramente voltada para Deus. Portanto, meus irmãos, que a exemplo dos discípulos, a exemplo de Padre Pio, também nós somos chamados a ser esses anunciadores do reino de Deus, de levarmos a palavra de Deus, de anunciarmos a palavra de Deus e, sobretudo, dar testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Não adianta eu falar palavras bonitas e minha vida ser uma vida feia. Que testemunho é que eu dou? É isso que Jesus nos chama, de nós vivermos a graça desse discipulado. Que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa cada dia nos abençoar, nos encher com o seu amor, encher com a sua graça, e que nós possamos ter a fé que Cristo nos escolheu para também sermos anunciadores do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sugiro, meus irmãos, ter um filme lindíssimo no YouTube sobre a vida de Padre Pio. É um vídeo longo, é um filme de 3 horas, mas é um filme maravilhoso. Eu não me canso de assistir, eu acho que eu já assisti umas 4 vezes, porque a cada vez que a gente assiste, Padre Pio nos dá um novo testemunho, nos conta coisas novas. Portanto, fica aqui o convite para que vocês possam conhecer através do YouTube. É só colocar filmes sobre Padre Pio no YouTube, que você vai poder ter a graça de ver a vida desse santo. Que Deus os abençoe.